Salve, choferas, mais um Leg Trans Podcast na presença da Bela Fabi. Eu de tabuleiro de xadrez, cor sim, cor não. Não gostei desse negócio, né? Cor sim, cor não. Os convidados aqui hoje são os integrantes da Jari, do município de Manhuaçu, Jonan e Hudson, sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo aqui sobre Jari, pô. Jari, o pessoal que vai tirar a carteira estuda sobre Jari. Ah, Jari pra lá, Jari pra cá. Sabe pra que serve a Jari? Comenta aqui embaixo, gente, agora. O que é Jari? O que é Jari? Fala aí, pessoal. Jari. A Junta Administrativa de Infrações de Recurso. E ela serve para quê? O que a pessoa faz? Para o público entender. Pessoal, eu estudei isso tem lá na autoescola lá, eu sabia que tinha um negócio de Jari lá, mas o que esse pessoal faz? Como é que funciona aí? Nós estamos lá para poder julgar os recursos das multas, poder estar dando auxílio ao Departamento Municipal de Trânsito, informando as irregularidades nas sinalizações, informando medidas que podem ser tomadas a fim de garantir mais, que eu posso dizer... Melhorias no trânsito, as observações que são feitas nas autuações, né? De forma resumida, o que interessa para o povão é para onde, a quem vai julgar os recursos deles, né? Exatamente. Lembrando que, no nosso caso, são os recursos municipais, né? A gente tem alguma demanda também, a pessoa acha que todos os recursos serão protocolados na Jari municipal, na prefeitura. Mas as infrações aí, estadual e federal continua lá com o Estado e com a PRF, né? A gente não tem competência sobre essas infrações. Como é que a pessoa que vai recorrer em casa... Então, só para reforçar aqui, você que foi multado e não concorda, você vai fazer um recurso e vai mandar para a Jari. Como é que ele vai saber para qual recurso ele tem que remeter? Para qual Jari? Se é municipal, se é estadual, se é federal. Vem algum papelzinho na hora da autuação dele falando para onde que ele tem? A AIT vem com o endereço, né, onde vai ser remetido o recurso, vem a logomarca do DMT-MU, que é o Departamento Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana de Manhuaçu, e tem também da Prefeitura. O que eu acho que pode estar causando confusão é que na hora que a pessoa recebe, faz o recurso ali e tal, e faz uma pesquisa na internet para confirmar se é aquilo mesmo. E aí acaba confundindo os endereços. E enviando para o lugar errado. Enviando no lugar errado. Aí você perdeu seu prazo, já era. Foi muito esclarecedor o que você disse, porque é o seguinte, ó, a Jari, gente, não é uma Jari só no Brasil inteiro, não. Tem uma Jari vinculada a cada órgão, né? Então, vocês compõem a Jari, que está vinculada ao órgão municipal da cidade de Manhuaçu. O Brasil tem 5.700 municípios, né? Cada município que tem o seu órgão de trânsito precisa ter a sua Jari vinculada a ele. Vocês vão julgar um recurso de uma penalidade aplicada pelo município de Caratinga, de Belo Horizonte? Não podemos. Não vão, né? Vocês vão julgar aquelas aplicadas pelo órgão de trânsito daqui. O que acaba ampliando, isso não prejudica o entendimento de quem está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, porque da mesma forma que funciona aqui, funciona no município de onde você é, independentemente se é de Belo Horizonte, de São Paulo, só não vai mandar para a Jari daqui, você vai mandar para a Jari do seu município. E você falou que ainda tem a Jari vinculada à PRF, então você foi autuado pela Polícia Rodoviária Federal, é a Jari da PRF que vai autuar. E aí a Fabi fez uma pergunta muito legal. Como é que a pessoa sabe? Na própria notificação, porque ela é notificada, ela recebe a cartinha, tem lá qual foi o órgão que aplicou a penalidade. Tem, inclusive, o endereço para onde ele deve remeter o recurso dele, né? Então, é tranquilo por isso aí. Lembrando ainda também que a nossa Jari aqui em Manhuaçu, ela é embrionária, né? Ela começou tem um mês e pouco. Então, às vezes, o hábito te faz sempre, que você for notificado, recorrer para o Estado ou PRF e tal. Não sabe nem da existência da nossa. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento também, porque acontece. A gente já recebeu notificação de outra Jari e está devolvendo, entrando em contato e tudo mais. E imagino também que tem outros órgãos recebendo notificação nossa, por causa dessa situação aí de desconhecimento mesmo da população a respeito da nossa Jari. E quando manda, igual vocês recebem, não sendo a competência de vocês, o que vocês fazem nesse caso? Eu entro em contato com a pessoa que entrou com recurso e aviso. Pessoal, olha, chegou aqui a notificação e tal, vocês querem que devolve para vocês protocolar no órgão certo, ou posso cancelar aqui e você mesmo vai enviar novamente para o órgão competente. Até hoje aconteceu uma vez só, graças a Deus, mas já aconteceu. O recurso, ao contrário do que muitos pensam, ele, na verdade, ele não é remetido à Jari, ele é remetido à autoridade de trânsito. Então, por exemplo, aqui tem um órgão municipal. Quem vai recorrer remete
para a autoridade de trânsito desse órgão. No caso aqui, doutor Eustáquio. Aí ele vai encaminhar para Jari dentro do prazo de 10 dias. Ele tem isso, né? E o Código de Trânsito, ele prevê, ele tem uma brechinha ali que o pessoal acaba não usando porque não dá muito certo, não, mas existe isso. Que se eu tiver sido autuado em qualquer outro lugar do Brasil, eu posso apresentar o recurso junto ao órgão de trânsito daqui. E o órgão de trânsito daqui tem o dever de encaminhar para o órgão certo. Aí eu lógico, né, corri lá no João Paulo, nosso amigo defensor de condutores lá de São Paulo, copiei esse artigo do código, mandei lá para ele e perguntei assim, isso funciona na prática? E ele falou assim, não, não funciona. Não funciona por vários motivos. Um deles é que gera custo, né? A pessoa remete um recurso para você aqui de uma autuação, uma infração que ele cometeu lá no norte do Brasil. Isso vai gerar custo para você, inclusive trabalho. Você tem que ir lá pegar um profissional, ir lá no correio, fazer a postagem, encaminhar para lá. Então, como o órgão de trânsito não pode se recusar a fazer, porque consta no código, eles acabam criando dificuldades para a pessoa acabar não fazendo. Foi o que o João Paulo falou. Foi a única vez que eu tentei fazer, dizer que foi autuado pelo DR e encaminhou o recurso para o Detran, e o Detran tinha que mandar. Eles até mandaram, mas eles deram nele uma canseira e nunca mais eu faço. O meu entrei em contato com o recorrente, avisei, pessoal, tá errado. Porque forma mais prática de estar resolvendo. No caso de vocês são até bacanas, de ligar para a pessoa para falar, se você mandou para o lugar errado, que não tem que ligar para a pessoa, não. Nem deveria chegar na mão de vocês, né? Porque quando chega na Jari, porque já passou pela autoridade, a autoridade deveria ter visto, que não é do órgão aqui, e ela mesmo já ter mandado para lá. Mas ela passa para a secretária resolver. Ela tem quando chega no autoridade de trânsito, ela faz esse aceite ou não. Ela verifica toda a documentação, se está correto, aonde ela vai estar encaminhando para a secretaria da Jari. Perfeito. Então, já ficou claro aqui, né? Jari é um órgão colegiado, composto aí por no mínimo 3 integrantes. A nossa aqui são 3, né? 3. E o secretário. 3 mais o secretário. Hudson, você que é o presidente da Jari? Sou o presidente. Jonan e o Anísio, que esteve aqui com a gente. Isso. Então, são os 3 que integram a Jari de Manhuaçu. E a resolução 357 do CONTRAN, ela estabelece ali alguns parâmetros para a nomeação desses integrantes da Jari. Eu até anotei aqui, apesar de saber de cabeça, mas caso preciso, a fonte, com conhecimento na área de trânsito, representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade. E representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito. Conhecimento na área de trânsito, O outro, servidor do órgão que impôs a penalidade, do órgão de trânsito, né? E o outro, representante de entidade representativa ligada à área de trânsito. No caso, uma cooperativa de caminhoneiro. No nosso caso, foi o CONCEP, que é o Conselho de Segurança Pública. Quem que é o representante do CONCEP? O Anísio. O Anísio, então, entra no terceiro aqui. Terceiro. Jonan, o servidor do órgão. Isso. E você, com conhecimento na área de trânsito. Ok. Isso aqui foi questionado por pessoas aqui de Manhuaçu, então, só pergunta lá para ficar claro para cada um, apesar de que na nomeação ali você já sabe quem são as pessoas, você corre atrás e descobre, né? Mas legal. E como é que funciona, gente, para a pessoa que foi autuada? Cometeu infração de trânsito, o policial militar ou o agente municipal de trânsito foi lá, lavrou a auto-infração, a partir dali, vamos supor que ele nem sabe que foi autuado. Às vezes, o policial viu ele passando lá assim, dirigindo, mexendo no celular, não deu para parar ele, anotou aqui a placa, ele nem sabe que foi autuado por enquanto. Como é que vai proceder dali para frente para ele saber que foi autuado e fazer o recurso dele, a defesa dele? Como é que funciona isso? Explica para ficar claro para o pessoal saber como proceder. Nós agora, nesses casos mesmo que você citou sobre o telefone celular, é uma multa de competência dupla, municipal e estadual. Isso. Como quem tem lavrado as nossas autuações é a Polícia Militar, que é um órgão estadual, essas multas ainda estão sendo registradas na base estadual. Do Detran. Isso. Quando ela chega para a gente faz um encaminhamento. A Polícia Civil, ela encaminha o Detran e, neste caso, é feito o julgamento no Detran. As municipais, nós temos 2 meios, de forma pelo correio e a protocolação lá no paço municipal da prefeitura.
onde a pessoa tem os pré-requisitos. A gente já disponibilizou uma folha com o protocolo direitinho, todos os dados que tem que preencher, todas as documentações necessárias. Sendo assim, ele faz a protocolação, encaminha à autoridade de trânsito, ela analisa e encaminha à Secretaria da Jari. Entendi. Então ele não precisa nem de ir no correio, não. Ele pode ir direto, você falou, no Paço Municipal? Paço Municipal da Prefeitura. Ah, legal. Agora, Manhuaçu, grande parte tem sido. Apesar de que algumas pessoas... Manhuaçu hoje tem um fluxo de pessoas muito grande que transitam. Então, às vezes, pode vir de outras regiões que acaba recebendo atuação em casa, pode ter essa dificuldade. Mas quem é de Manhuaçu tem essa possibilidade de estar protocolando no próprio Paço Municipal. Perfeito. Então, pode fazer via correio, quem não for de Manhuaçu, ou pode fazer direto lá no Paço Municipal. Protocola, já vai para a autoridade, caminha para você. Caminha a secretaria e a secretaria faz distribuição. Tanto a defesa quanto o recurso, né? Tanto a defesa quanto o recurso. Quem analisa as defesas são vocês? Igual passou pelo presidente, não, doutor Eustáquio, que é o... Ele é o diretor do órgão. É o diretor. Aí passa por ele, quem analisa o recurso e está embasado direitinho são vocês, se vão deferir ou não o pedido? São vocês que não? Somos nós mesmos. E assim, o que vocês pegam de... Deve ter de tudo, né? Porque eu passei no radar correndo. O diretor está falando para você acertar o seu microfone aqui. Eu que empurrei e fui para frente. Deve ter de tudo, né? Eu passei no semáforo vermelho porque eu estava querendo levar meu filho para o hospital. Tem desse tipo assim ou tento embasar na lei mesmo? As justificativas. Grande parte das justificativas hoje estão bem embasadas porque têm sido feitas por empresa, pessoas especialistas no caso. Então, tipo assim, esses embasamentos são bem fundamentados, então a gente não está tendo esse problema ainda não. Então, geralmente, assim, boa parte dos recursos a pessoa tenta ou justificar a infração, que é o caso que você citou aí, ou então tenta apresentar alguma nulidade no ato. Que, às vezes, o cara passou falando no celular, eu não tive como... a autoridade policial não fez a abordagem, mas fez a AIT. E eles aí questionam isso. Mas como assim se o cara não concorda porque não me parou? Ou, às vezes, parou em um local proibido, não foi feita a remoção do veículo, porque o carro é automático, não teve como fazer ali no momento e tal. E eles questionam isso. Eu parei, mas não removeu o meu veículo. Às vezes, o AIT vem em observação. Por que não foi feita a abordagem? Às vezes, porque estava... o fluxo não permitia na hora e tal, ou então, às vezes, não fez a remoção do veículo porque não tinha o carro adequado para fazer remoção de automóvel automático e tudo mais. Mas, geralmente, as alegações são essas. E Manhuaçu, eu não sei se eu acho que toda cidade deve ter mais ou menos, mas as infrações são muito repetitivas. Quais são eu as acho mais que comuns? As mais comuns é falar no celular e estacionar em local proibido. A gente recebe um ou outro caso que foge disso aí, mas as mais comuns são essas. Então, geralmente, a alegação repete muito também. Boa parte deles não fui abordado. Aí a gente está tendo muito caso também de poluição sonora. O cara passa com um volume muito alto e aí questiona porque não teve decibelímetro, não sei o que e tal, não foi abordado. Mas não precisa, né? Porque agora, desde que o som seja perceptível do lado de fora, já é... Exatamente. Pelo lado externo do veículo. A Fabiana tocou aqui no assunto de infrações e tal. As infrações de competência municipal, elas predominantemente são aquelas relacionadas à circulação. Aí, estacionamento, avanço sinal, excesso de velocidade, falando no celular, sem cinto, carregando menino sem cadeirinha. São essas, né? Contudo, as que têm chegado para vocês aqui são basicamente essas duas. Estacionamento irregular e falando ao celular enquanto dirige, né? Tá chegando só isso, gente, porque não tá dando conta. Porque se o guarda parar para atuar, ele não dá conta de fazer todas as notificações. Então, a gente está fazendo meio que um mapeamento dessas infrações e eu acho que a gente consegue, inclusive, reduzir esse tipo de infração com campanha educativa. Que a gente pretende abordar isso aí em campanhas educativas porque a infração é apenas uma das formas de você trabalhar no trânsito no dia a dia, mas existem outras formas de estar trabalhando aí. E, por Manhuaçu, às vezes, o índice de notificação ser baixo e tudo mais, você deixa o condutor meio... Relaxado. Exatamente. Vou parar meu carro aqui, 5 minutinhos, vou ali, e na hora que volta, o carro não está lá, ou então a notificação já foi feita. E põe relaxado nisso. O pessoal de Manhuaçu é perito nisso aí. Mestre. Tô dirigindo ali no centro, tá agarrado e tal, preciso de uma ligação, pego o telefone e faço ligação, e aí você
a autoridade vai perceber e a autuação vai chegar depois. Mas eu acho que são casos que, se a gente trabalhar de forma preventiva, aí, fazendo campanha educativa e tudo, a gente consegue reduzir um pouco esse índice. De qualquer maneira, só essa iniciativa que a Jari daqui adotou, ela já merece os nossos parabéns. Porque começa a chegar muita autuação lá, muita defesa, recurso lá para vocês, de penalidades aplicadas relacionadas a determinadas infrações. Vocês observam quais são as infrações, os locais que estão acontecendo, já orienta o órgão de trânsito a trabalhar mais efetivamente naqueles pontos, inibindo o cometimento da infração. Porque realmente o princípio administrativo, uma vez que o agente fiscalizador flagrou a infração, ele não tem a discricionariedade de autuar. Ele tem que autuar. Ele viu errado, ele tem que autuar. Agora, contudo, você imagina lá, ele já sabe que em determinado ponto o pessoal tem mania de chegar e estacionar ali. Então, você coloca um agente de trânsito lá, que o órgão agora já tem, né? Com a pitinha na boca, o camarada chegou para encostar, vaza, não pode não. Porque aí tudo bem, o cara não cometeu a infração, foi uma coisa preventiva. E ele vai autuar com base nesses dados que vocês passaram para o órgão de trânsito. Bacana, tá? Meu assunto tem um ponto que é comum. Tem vários, mas um me chama muita atenção, a porta das Casas Bahia. Como o pessoal ali não pode parar nem estacionar. Exatamente. Né? E como as pessoas insistem. Se o policial a autoridade ficar parada ali 1 hora, ele faz muita multa. Ali também, naquela rua do Correio. Do lado do Correio ali é proibido parar e onde estacionar. Era do lado direito. Do lado direito. Nossa, aquilo lá tá uma loucura. É comum. Na hora que chegou uma multa em um determinado endereço, você pode saber que vai vir mais umas 2 ou 3 naquele lugar e sempre o mesmo horário. A autoridade parou ali, ele vai pegar infrator. É só ele ir que ele pega. Sabe onde que é um lugar que eu lembro como exemplo? Não tem ali Laboratório Semo, não sei aquela rua onde é Simone, aquele trevo do meio ali do cafeicultor. Sim. Ali podia estacionar, depois não podia mais, aí colocaram uma placa de proibido estacionar. E o pessoal sempre estacionava ali. Trevo do cafeicultor, você está falando da Capitão Rafael. Trevo do meio que eu tô falando. O trevo do meio, que desce para o shopping. Da Capitão Rafael. Ali tem aquela rotatóriazinha ali embaixo, ali virando para a direita. Laboratório Semo, em cima naquele lugar onde tem o laboratório, antiga multimédia. Em frente à antiga multimédia. Ali tinha... Eu lembro de ter guinchado mais ou menos uns 2 carros. Nunca mais eu vi veículo parado naquele lugar onde é proibido estacionar. E esse lugar das Casas Bahia do Correio ainda é pior, que é proibido parar e estacionar. Esse lugar do Correio. O pessoal que não tem medo, não. Semana passada, o Flávio mesmo, não sei se ele integra ainda do CONCEP, ou já foi integrante do CONCEP, ele fotografou um ônibus que estava trazendo alunos de uma escola lá de Ladainha. É o nome da cidade, Ladainha. A prefeitura de lá mandou um ônibus de alunos que ia participar de um evento ali no Colégio Tiradentes. O que o cara do ônibus fez? Estacionou em cima daquela faixa de pedestre, em frente ao Tiradentes, sem o menor remorso. E olha que o Colégio Tiradentes é uma instituição militar, hein? Até porque deveria ser exemplo, né? Os alunos são os futuros condutores, deveria ser um exemplo para os alunos não cometer esse tipo de infração. Aí quando eu citei que é um colégio militar, não é dizendo que foi a polícia militar que fez errado, não. É porque o cara foi muito ousado. Em frente a uma instituição militar, ele estaciona em cima da faixa pedestre que dá acesso à escola militar. Ousado ou corajoso? Corajoso. Perdeu o medo do perigo, né? Porque... Teve semana passada, atrasada, não sei também, eu estava passando o centro ali, o Mateuzinho estava dirigindo, eu no carona, o cara do caminhão estacionou. Chegaram a ver esse vídeo? Não. Em frente ao Itaú, só que em fila dupla. Frente ao Itaú, em fila dupla. Estacionou o caminhão ali de bebida, tirou um engradado, botou uns 5 metros antes, assim, tipo assim, estou sinalizando que o caminhão vai ficar estacionado aqui. E começou a desembarcar ali as bebidas, cara. Não queria nem saber. Naquela faixa ali. Ou descarregar? Descarregar. Chegando no semáforo. Olha que loucura. O pessoal está abusando, né? Infelizmente, vamos dizer assim, essas infrações por estacionamento, ou felizmente, elas mais prejudicam o trânsito que causam risco. Mas em alguns casos causam risco também, principalmente motociclistas. Na hora mesmo que eu filmei, se vocês observarem no vídeo depois, eu publiquei no nosso Instagram. Veio um motociclista por aquela faixa, passou pelo caixote que o cara tinha colocado e teve que se espremer entre o caminhão e a fila de carro da direita para ele conseguir passar. Vai que numa dessa ele passa o braço no grampo do caminhão ali, machuca, e aí? Essa questão do risco ela é interessante sobre uma outra ótica que a gente está acompanhando no departamento. Nós temos o Conselho Municipal de Trânsito e tem representantes de pessoas deficientes no
Não consegue. No Conselho Municipal de Trânsito. Não consegue. A dificuldade que é de um cadeirante andar em Manhuaçu. Mesmo que a via seja favorável, que é complicado, pela topografia, por N motivos, já não é muito acessível. Pega uma calçada boa, Integral. a acessibilidade, tem um carro parado na porta. Aí é falta de fiscalização, falta de trabalhar, a consciência da comunidade em relação a isso aí, porque para o cadeirante, aquela rampa de acesso é muito importante. Mas pelo que eu estava vendo, te cortando, né? Pelo que eu estava vendo, a parte da rampa, ela não seria propriamente uma infração, e sim uma falta de educação. Estou errada. Né? É uma falta ela de educação. entra como falta de educação Ainda e não não como é infração. infração. Ainda não é infração. Estaciona na frente de rampa de acesso, Mas acredita? é a questão da insensibilidade do condutor, porque ele acha que a vaga está ali, é dele, eu posso usar, que não vou atrapalhar ninguém. E acaba atrapalhando, sim, causando transtorno para as pessoas. Apesar de não ser infração, o agente de trânsito ele pode chegar e pedir para tirar o carro, porque ele que coordena o trânsito, ele só está atrapalhando aqui o acesso do cadeirante. E é bom observar também que muitas vezes essa rampa ela é continuidade da faixa de pedestres. Sim. Aí, nesse caso, a infração vai acontecer porque está estacionado sobre a faixa de pedestres, né? Mas ali na praça mesmo, 2090, tem vários pontos de rampa de acesso para cadeirante que não é faixa de pedestre e o pessoal estaciona e quer nem saber. Tem uma falta de ali educação. Perto do Cicobi Saúde, que a rampa de acesso é próxima à faixa de pedestre, mas não no mesmo local. Aí a pessoa vai e não para, tem problema da faixa de pedestre, não pode parar, né? Vai e fecha a rampa. Foi o que eu recebi outro dia. Já existe projeto de lei para tornar isso uma infração de trânsito, tem que tornar mesmo, porque é um absurdo, né? Justamente a pessoa que precisa ali de uma acessibilidade diferenciada, se aí obstruir aquela acessibilidade não é legal. E em relação às reuniões da Jari, quantas vezes por semana? Eu vi lá no estatuto que uma vez, pelo menos, né, por semana, vão se reunir para poder fazer a análise dos recursos ali. Inicialmente, nós estamos reunindo uma vez por semana, até porque somos embrionários, estamos começando, estamos dando início aos trabalhos, ainda temos poucos recursos, estamos mantendo uma reunião semanal, mas a gente vai se adaptando de acordo com as demandas. De acordo se haver mais necessidade, nós vamos ter que nos reunir mais vezes, assim para a gente conseguir suprir dentro dos prazos, porque todos os recursos têm prazos a serem julgados, então a gente tem que acompanhar para não perder, para não dar nas nulidades. Perfeito. O que eu ia falar? Que estava com a pergunta na cabeça, esqueci. O que você ia perguntar? Você levantou o dedo aí? Eu levantei? Não. Eu falei demais hoje. Uma coisa legal. Legal, assim, bacana da gente comentar. A Jari, ela está vinculada ao órgão de trânsito porque ela vai julgar os recursos de penalidades aplicados por aquele órgão. Mas ela não é submissa ao órgão de trânsito. Ela é um órgão independente. Ela até recebe apoio financeiro do órgão de trânsito, mas ela é independente. Isso é bom que fique claro, que é para a população não pensar assim, como é que eles vão me dar a razão numa situação que eles próprios autorizam. Não são eles próprios. O órgão de trânsito é um, a Jari é outro órgão. Ela é vinculada, tô certo? Certo. Lembrando que a gente é um órgão técnico também, né? É um órgão político, porque às vezes a gente teve muito esse questionamento já, porque por ser órgão municipal e tal, tem a questão política. A gente não tem. As autuações chegam, elas são lançadas rapidamente e a partir do momento que houve a infração, existe todo um procedimento ali que você tem que lançar ela no sistema, vai receber em casa e a defesa é tudo conforme a lei. Não existe o jeitinho para resolver determinada penalidade ou não. É muito bom você falar disso também, Jonas. E qual que é a visão que a população tem? É que a Jari ela é pró-penalização, ou seja, ela tem uma tendência em decidir em favor da penalização. E eu, pelo menos, eu tenho uma visão contrária. Eu penso que se existe a Jari é justamente para analisar a situação e sendo, de fato, um recurso que requer provimento, que bem fundamentado, a tendência é até que seja pró-cidadão, não é? Porque para penalizar já tem o órgão de trânsito, os seus agentes e os policiais militares. A Jari, no caso, ela vai ser pró-cidadão. Só vamos ver aqui. O órgão de trânsito fez tudo direitinho? Beleza, então não tem como acatar esse recurso, não. Vai permanecer a penalidade, vocês vão fundamentar isso lá na decisão e o cidadão vai ficar ciente disso, não é? É questão de justiça, né? A gente vai analisar se a pessoa tem direito ao provimento do recurso, não tem por que não
não ser deferido e, da mesma forma, se não tem o direito, vai ser indeferido. É o que a gente costuma falar muito nas nossas reuniões. A Jari não tem função lucrativa. Ela não é para arrecadar, para encher cofre público, nem nada. Pelo contrário, ela está ali para tirar multas. Agora, existe a situação também que a gente nunca pode esquecer que a infração ela tem também o caráter da arrecadação, que reflete na arrecadação, mas tem um caráter pedagógico também. Educativo. A partir do momento que a gente não... tanto por isso a gente filtra muito quais são os que mais entram para poder direcionar as nossas campanhas. A gente tem que manter sempre esse foco na questão pedagógica para evitar, porque se a população abraçar a causa, com certeza o índice de infração cai. A gente tem que trabalhar bem isso aí, porque o trânsito de Monte Açu é confuso. A gente não tem... É isso que eu ia falar. O fato de melhorar o trânsito, deixa eu sentar aqui, né? O fato de melhorar, de ter educação no trânsito, vai melhorar para todo mundo. Para todo mundo. Qualidade de vida. Todo mundo, qualidade de vida. Qualidade de vida. Porque levar a menina na escola é um estresse danado. Igual daqui a pouco eu tenho que ir no correio, vai ser um estresse danado para conseguir. A gente parada em fila dupla, um montão de coisa. Outra atitude pró-cidadão foi a questão do CNE, né, Júnior? Sim. Boa, bem lembrado. Adesão ao... Primeiro fala o que é CNE. SNE, Sistema de Notificação Eletrônica. Vai lá. O Sistema de Notificação Eletrônica funciona da seguinte forma. A pessoa foi autuada, cometendo uma infração, automaticamente ele recebe uma mensagem no aplicativo dele, que é a CDT. Exatamente. O condutor tem que estar cadastrado no aplicativo. Vale a dica aí, gente. Eu estou cadastrado no estadual e no federal. O municipal ainda não tem, porque nós não aderimos. Mas, uma vez que foi feito a autuação, a notificação já cai no aplicativo do condutor e ele tem a opção de pagar ali, sem protocolar nenhum tipo de recurso, sem contestar, e ele paga com um desconto considerável aí de 40%. Que é muita coisa em termos de recursos ali, né? Muito bom ter falado isso aí. Economiza tempo para ele. Uma vez que ele fala assim, não, eu fiz isso, vou pagar, vamos supor, em R$100, ele vai ter desconto de 40%, vai pagar R$60. R$60. O órgão de trânsito é viável, é bacana também, porque ele não vai ter o serviço da Jari, a gente está ali para isso, sim. Mas vai tem julgar. Uma sobrecarga, né? Exatamente. A gente vai conseguir dar prioridade nos outros que estão chegando, vai ser mais ágil e tudo mais. Então, é uma coisa bem interessante o SNE. Então, só para simplificar, se você é motorista e ainda não tem a CDT, Carteira Digital de Trânsito, vai lá, baixa a CDT. Eu não tenho, não. E lá você tem a opção de aceitar que a notificação seja feita de forma eletrônica. O que é a notificação? É um aviso. Você foi autuado, o órgão de trânsito precisa te avisar que você foi autuado. E normalmente ele faz isso, por padrão ele faz isso, via correio, papel, físico. Mas quando você aceita fazer de forma eletrônica, ganha tempo, né? Você não corre o risco dessa notificação não chegar para você, que às vezes o correio foi lá na sua casa, não tinha ninguém, voltou com aquilo, e você acabou nem ficando sabendo que tinha sido autuado. Aí perde os prazos, não consegue se defender. Então, a SNE é muito bacana. E quando você recebe aqui uma autuação, uma notificação de uma autuação, e você fala assim, eu cometi essa infração mesmo, não vou recorrer disso, não vou defender, fazer nada não. Você vai lá e aceita que você cometeu aquela infração. Naquele momento, você está abrindo mão da defesa ou do recurso, mas você vai ter um desconto aí de 40% no valor do pagamento da multa. Então, quando a pessoa tem ciência, né, tem consciência de cometer a infração, para que ela vai ficar brigando, perdendo o tempo dela, tomando tempo de você? Não é porque ela não aproveita desse benefício, né? A administração vai ter a vantagem aí de poupar serviço, né, tanto do órgão gestor de trânsito como da Jari. Tem economia também parece pouca coisa, papel, correio, tudo gera despesa para o departamento. Então, é uma opção bacana, bem considerável, o SNE. É isso que o Jonathan está falando, isso não é aqui de Manhuaçu, não, isso é legislação nacional, tá, gente? Qualquer lugar do Brasil que você tiver, isso vale para você, tá? É que o órgão tem que se adequar. O daqui já está adequado ao SNE? Ainda não, tem que fazer adesão. A gente está olhando a situação tal para fazer o convênio, mas acredito que num período curto aí a gente vai estar com essa opção aí para os nossos condutores. Bacana. Então, para o nosso município aqui, se você tentar fazer por esse procedimento, ainda não é possível, né? Como o Hudson falou, ainda sistema de desenvolvimento, isso aí já está na pauta lá. Em breve vai ser possível isso também. A pessoa já não sobrecarrega tanto a Jari e ainda paga tem uma penalização mais
Mais branda, né? Mais branda. É aquela pessoa que tem consciência que realmente cometeu a infração, que ela não tem o que discutir, ela ganha tempo e economia. Boa. Quem tem competência para poder entrar com o recurso? É o proprietário do veículo? É o condutor? Como é que funciona isso? Tem essa questão também, né? Então, a gente tem recebido algumas notificações, né, Hudson, do proprietário indicando o condutor do veículo. Perfeito. É comum o proprietário recebe notificação em casa, porque opa, não sou eu o condutor, não. Quem estava dirigindo era fulano, funcionário, ou alguém que eu emprestei o meu veículo, alguém que usa também, porque é comum a casa ter um veículo para a família toda usar. Então, a gente tem recebido alguns recursos nesse sentido, na verdade, não é nem recurso, é indicação do infrator. Isso, que nem deveria chegar para Jari. Se a autoridade de trânsito lá diretamente para o departamento. Isso vai deixar de apontar a pontuação para o proprietário e vai apontar a pontuação da infração para o condutor, né? Uhum. E tem também o caso que o próprio infrator, ele apresenta o recurso alegando os motivos, que ele acha que a infração foi injusta, que não foi aquilo que aconteceu e tal, e para a gente analisar. Só tem que tomar cuidado porque dentro do processo, porque isso é um processo administrativo, tem todo um protocolo. Eu vi que lá no estatuto de vocês lá tem a indicação, eu vou até ver se eu consigo deixar na descrição desse vídeo o link para acesso a esse estatuto, mas eu acho que na própria notificação ali já vem orientações de que documentos juntar, né? Sim. Em quanto tempo apresentar a defesa, porque senão ela chega lá e é considerada intempestiva, né? Quer dizer, está fora do prazo, vocês nem analisam. Nem analisam. Bateu o olho lá, viu que tem intempestivo, já serviço a menos, né? A lei não protege os que dormem, né? Pois é. Então tem que ficar atento quanto a isso aí. E até em relação à indicação do condutor, infrator, que às vezes o carro é meu, mas quem estava dirigindo era a Fabiana, que havia cometendo infrações aí no meu carro. Aham, tá. A CDT também você consegue fazer a indicação do condutor por aqui. Eu até gravei um Reels essa semana falando assim, gente, vai emprestar o carro, antes de você entregar a chave para o camarada, você vem aqui na sua CDT, Carteira Digital de Trânsito, e indica a pessoa como principal condutor. Vamos supor que o Joanã me pediu meu carro emprestado aqui agora. Beleza. Vem cá, indica. É só colocar o CPF da pessoa, super simples. Você vem cá, coloca o CPF dele, na hora ele recebe uma notificação lá na CDT dele, ele precisa ter ela também, né? E ele vai e confirma, sim, sou eu mesmo. Aí pronto, pode ir. Fizer besteira daqui para frente, as infrações de circulação, excesso de velocidade, avanço sinal, celular, sem cinto, é dele. Vai cair no prontuário dele, não no meu. Aí já poupa de ter que ficar fazendo indicação de condutor depois, né? Acontece também, até na hora de você for emprestar um veículo, na hora de compartilhar esse documento, é onde você já faz. Você indica o CPF e você, estou encaminhando para que, de forma que você encaminha aquele documento para a pessoa portar o veículo, ele está sendo registrado como condutor. É uma forma que o meio digital hoje vem atualizando e vem facilitando esse tipo de situações. Realmente, bem lembrado. E é até bom que o processo também passasse a ser todo digital, né? Em breve, quem sabe. Uma mão na roda. Estamos caminhando para isso. Eu não sei se a pandemia teve alguma coisa boa, mas o desenvolvimento tecnológico, o digital foi uma coisa que avançou muito na pandemia. É verdade. O pessoal teve que se virar e começar a trabalhar de forma online, digital, né? Fazer tudo de forma digital. Apanhamos um pouquinho aí, porque nem todo mundo estava preparado, estava acostumado, mas... Boa. Ajudou, velho. Eu tenho algumas perguntas aqui, acho que eu mandei uma, né? Que foi a do Gleidson, já mandei? Não mandei nenhuma não, né? Não. Vou mandar aqui. Gleidson Mendes, ele é da Educate Trânsito, de Caruaru, Pernambuco. Ó, vocês estão sendo ouvidos o Brasil inteiro, hein? Ele manda quase uma carta aqui. Há situações em que o julgador não observa a formalidade do ato administrativo. Quando o agente da autoridade de trânsito deixa de realizar o procedimento conforme estabelece a ficha de fiscalização do manual. Por exemplo, até dei um exemplo. Um estacionamento onde precisaria constar lá no campo de observação a posição que o veículo estava em relação à calçada, à faixa de pedestre, o que era, e o agente não colocou. No entendimento dele, isso acaba prejudicando o processo e até a defesa da pessoa, o recurso dela, porque se a ficha indica, na ficha de fiscalização indica, que precisa descrever a posição que o veículo estava e o agente não coloca, isso prejudica ele. E aí? Tem que dizer que é muito comum ele recorrer com base nisso. Faltou lá a descrição da situação no campo de observações, coisa e tal, e pediu o arquivamento
do processo por conta daquilo, mas a Jari ignorou. Não cometeu a infração sim e não tem que ver, ele até falou que não prejudicou a sua defesa e ignorou aquilo ali e manteve a aplicação da penalidade. Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Toda autuação ela tem os pré-requisitos a serem cumpridos. E todos eles têm a obrigação de ser preenchidos. Acontece, às vezes, de não ter esse preenchimento por completo. Mas nós, como Jari, avisamos o órgão atuador, no caso a PM que faz essa autuação, os agentes municipais, para tomar esse cuidado. Tanto que todas as artes vêm bem explicado, todas vêm com todas as informações necessárias para não acontecer esse tipo de situações. E tem sistema que nem aceita, né? Nem aceita. Se é a informação obrigatória no campo de observações e o agente não coloca, ele não consegue prosseguir Exatamente. com a autuação. A gente não consegue fazer o lançamento porque tem os itens obrigatórios. Lembrando que a AIT também, ela tem os campos obrigatórios, mas ela tem um campo de observação embaixo, que ele é facultativo. A Polícia Militar, que ele é bem parceiro em relação a isso. Qualquer situação que foge do normal, eles preenchem, detalhado ali. Às vezes faz até um REDS e coloca o número do REDS na observação. E a gente tem o cuidado também de informar isso na notificação, não está encaminhando. Se tem um REDS, a gente coloca, informa ali. Que REDS, gente? É o registro, tipo. é o registro de um crime vinculado à situação. Um boletim de ocorrência, aquela atuação. Teve uma vez que eu apresentei uma defesa, não chegou nem em fase de recurso, não, foi defesa à autoridade de trânsito. Olha que interessante, como é que um processo tem que ser bem montado. Eu não trabalho com isso, não tenho interesse em ajudar ninguém, mas envolvia um familiar nosso, eu precisava fazer. Eu usei o próprio REDS, que o policial vinculou ali, como prova de que ele tinha autuado de forma errada. Sabe qual foi o erro do policial? Ele não flagrou a infração. Não foi ele que constatou a infração. Um morador viu a pessoa empinando a motocicleta e chamou a polícia. Quando a polícia chegou lá, conseguiu abordar a pessoa e o outro que estava lá empinando, mas já não estava mais fazendo isso. Eles estavam transitando normalmente. Aí eles fizeram a autuação por artigo 244 CTB, que vinculado à motocicleta, manobra perigosa, e é gravíssima vezes 10 essa infração. E lavraram também o REDS lá, pelo crime, que ele respondeu lá pelo 308 do CTB, crime 308. Na hora que eu fui ler, rapaz, estava escrito lá que fomos acionados por uma moradora que diz ter visto eles fazendo assim, 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 para o crime vale, porque o crime... A prova testemunhal lá do morador vale. Agora, para autuação de trânsito, não. Ela só pode acontecer se o agente vê acontecendo. E ele não viu. E ele escreveu isso no REDS. Eu cheguei para o delegado e falei, doutor, aqui, ó, o próprio policial colocou no REDS aqui que ele não viu. E está lá no prefácio do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, não pode. Imediatamente ele invalidou o processo para punição administrativa, a multa. O crime prosseguiu normal, porque valia. Aí é isso que o Gleidson quis dizer aqui. Está vendo a importância de ter informação ali? Em alguns casos, a observação é obrigatória. Sim. Tem que ter. Lembrando que, para essa situação aí, a gente está caminhando também, se Deus quiser, para um futuro próximo aí, que é o formulário eletrônico. O formulário eletrônico, ele visa também sanar esse tipo de situação, porque vem a foto. Na hora que eu faço a infração, fotografo ali e tal, e a foto, ela ajuda bastante a esclarecer os fatos também. Ajuda. Tanto para a pessoa que está recorrendo, para vocês que estão aí. É segurança do procedimento. Então, a gente vai... Quanto mais informações a gente tiver na hora de analisar o recurso, mais segurança a gente vai ter. E para a pessoa que está recorrendo também é muito importante isso. Mais um aqui, essa é do João Paulo Macedo, do Defensor de Condutores, lá de Leme, São Paulo. Considerando o princípio constitucional da publicidade, a Jari tem a intenção de tornar públicas as audiências de julgamento dos recursos? Aí ele ainda citou como exemplo o CETRAN de São Paulo, que toda terça-feira, às 9 da manhã, abre o canal do YouTube deles e transmite ao vivo as audiências de julgamento. O que vocês dizem? Então, nós não temos essa estrutura ainda. Infelizmente, a gente não tem condições de fazer quiser vir para cá, pode usar o ambiente aqui, ó. Já pois é, mas é uma boa. As nossas reuniões, geralmente, ela acontece segunda-feira, às 3 horas da tarde.
E elas são públicas também no salão principal da prefeitura ali, a gente reúne ali e faz os julgamentos. Presencialmente a pessoa pode ir lá Pode ir lá e acompanhar. Não aconteceu ainda, mas geralmente toda segunda-feira... E da Pitaco pode ou não? Só Oi? escutar? Não. Ela não tem a sustentação oral. Não tem a sustentação oral. Isso. Até no judiciário, hoje você pode chegar lá, se não for um processo de segredo de justiça, você pode chegar lá e acompanhar a audiência. Sim. É um ato público, ele tem que ser público. Você não pode julgar uma situação, seja ela em âmbito judicial ou mesmo administrativo, sem que isso seja público. É um princípio constitucional, né, conforme o João Paulo falou. Mas valeu a pergunta, João Paulo, porque se por enquanto a Jari daqui ainda não tem a estrutura para transmitir online, para o pessoal ver no YouTube, pelo menos presencialmente você pode ir. Tem essa oportunidade de estar acompanhando. Boa. João Paulo Macedo mandou outra aqui também, ó. Sobre a motivação. Toda decisão ela precisa ser motivada. Você tem que colocar lá a motivação. E ele, como profissional dessa área, ele tem se deparado muito com motivações genéricas. O que a Jari faz? Ela pega uma motivação ampla, que se aplica a várias situações, e só dá um Ctrl-C, Ctrl-V. E dizer que isso deixa na obscuridade. Para ele não resolveu nada. O que vocês me falam sobre isso? Ou falam para ele, né? Que ele perguntou então, aqui, ó, o que vocês têm a dizer sobre isso? A gente pega muito o recurso padrão também. Às vezes a pessoa vai recorrer por obrigação, por mania de recorrer, porque geralmente tem gente que gosta do litígio, gosta do recurso, gosta de brigar por aquilo. Entra na internet, pega um recurso pronto e... Modelinho pronto e manda. Aí tá faltando informação, tá faltando argumentação também e tudo. Isso dificulta muito a análise do recurso. A realidade é essa. É o que a gente estava falando há 5 minutos atrás. Quanto melhor a sua fundamentação, as suas provas, melhor a análise do recurso. Isso acontece muito. Inclusive, a gente recebe boa parte dos nossos recursos, né, Hudson, são bem genéricos. Vem ali a qualificação do infrator, narra os fatos e... O pedido pela nulidade não explica muita coisa, nem nada, então... E isso feito por profissional ou pelo próprio... Porque, assim, eu penso assim, que uma empresa que é especializada em recurso, eu acho que ela vai argumentar. Então, ou está acontecendo superficialidade até das empresas especializadas nisso? O que acontece? As empresas especializadas, geralmente, elas argumentam melhor e tudo. Mas, muitas vezes, você contrata pessoas que se dizem profissionais e têm uma certa experiência que não tem. Faz um Ctrl-C, Ctrl-V para ver, né? Exatamente. E, muitas vezes, aconteceu isso, não especificamente aqui, mas eu tenho conhecimento de alguns amigos que contratam pessoas e a pessoa que contrata nem assina o recurso, nem pega a procuração. Não, vou fazer, manda o seu e-mail, você imprime e assina. E manda. Então, são situações que acontecem. Mas aí que surge a necessidade de fazer um recurso bem feito, explicar a situação que aconteceu para a gente ter condições de analisar melhor e estar trabalhando ponto a ponto. Porque, pelo menos, a gente tem a preocupação de estar abordando todos os fatos no recurso e ainda assim ele fica simples. Por quê? Porque o que veio para a gente, infelizmente, não dá condições de se aprofundar demais na matéria. Então, um recurso superficial... Exatamente. Vai receber uma resposta superficial. Eu estou recorrendo, às vezes, para ganhar tempo. Eu estou apertado esse mês, eu vou recorrer, eu ganho 30 dias, mas que eu não tenho condições de pagar a multa. Já ouvi história assim. Ou, às vezes, vou recorrer, vai que cola. Não sei, às vezes vai. Foi até bom você ter tocado nisso aí, que eu vou recorrer para ganhar tempo. Que tem um tiro no pé nisso aí. Tem um tiro no pé nisso aí. Porque mesmo o município aqui ainda não tendo aderido ao SNE e a pessoa, por enquanto, ainda não ter direito a esses 40% de desconto, 20% já é garantido para ele. E como é que funciona para ele ganhar esses 20%? Se ele pagar a multa até a data do vencimento. Só que aí o que ele faz? Não tem o dinheiro esse mês. Ele recorre, dá uma barrigada para pagar o mês que vem. Só que aí, se já tiver vencido... o prazo, a data de pagamento da multa, ele pode pagar depois, sem multa, sem juros, porque ainda estava em recurso. Mas ele vai perder os 20%. É um dos erros que vem acontecendo. Às vezes pensa, vou recorrer para me ganhar prazo. Aí deixa aquele prazo, faz aquele recurso, olha lá na internet, pega o modelo, só preenche mais ou menos com a fundamentação parecida, envia o recurso. Vou ganhar um tempo. Aí perde esse prazo. Às vezes nem faz identificação, às vezes faz um recurso
totalmente fora dos padrões e acaba perdendo tempo e perdendo dinheiro. Perdendo desconto de 20%. Uhum. A bandeira do SNE, uma delas é essa, para evitar esse tipo de situação. Que eu imagino que a gente vai conseguir diminuir bastante esse tipo de situação também, porque 40% é um desconto considerável, né? 20%. 20% é bom. 20% já é bom. 40 é você melhor paga uma ainda. multa gravíssima e hoje é R$293. 20% dela dá quase R$60, velho. Pois é. Ó, 60 já dá para comer uma pipoca ali na praça no final de semana, né? O tanto de menino que a gente tem O bom é a pessoa não cometer a infração e não pagar nada, né? Mas É importante frisar isso aí. Ter essa educação no trânsito, respeitar a sinalização, o que puder evitar de cometer autuação, melhor ainda. Com certeza. Só falando que o caso do João Paulo, a resposta genérica aí, não é porque ele manda um recurso superficial, não. Não. Ele é Aqui estudioso, tem um dos melhores tá? profissionais do Brasil, ele é tá? estudioso, é de João lá que Paulo, tão defensor de tentando com condutores. É Cara, muito bom. bom você pegar um recurso bem feito. O cara é bom. Faz, tá? Ele Faz analisa estudar, cada caso e cria cada recurso individualmente. Não tem Ctrl-C, Ctrl-V com E ele. a não. onde faz também, nós da Jari, tá aprofundando ali e olhar com mais detalhe aquele recurso para também argumentar, e seja acolher ou não acolher o recurso, para a gente poder responder da mesma maneira, bem fundamentado, bem elaborado, não ser nada genérico, no caso ele citou aí. Júlio Modeste Araújo, grande mestre no cenário do trânsito brasileiro, ele é componente, integrante do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo. Ele escreveu um livro, onde ele fala como não fazer o seu recurso de multa. O livro é muito bom. E lá ele fala sobre isso, gente, esse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V, gente, a gente trabalha com isso, a gente pega dezenas, centenas, a gente viu que é trem copiado, já nem dá ideia. Ele falou assim, você sabe qual que é o recurso que mais chama a atenção, a gente para ler? É aquele de uma lauda escrito à mão. A mão. Se o cara fizer à mão, eu vou ler esse trem. Fez à mão, nem imprimiu, não fez no computador, não. Tá vendo que interessante? Então, esse negócio de coisa copiada, Ctrl-C, Ctrl-V, modelinho pronto na internet. Peguei um recurso semana passada, que é um caso que me chamou muita atenção, que as provas que ele apresentou no recurso não são do fato. Ele foi multado porque cometeu uma determinada conduta e ele falou que não faz aquilo e tal. Inclusive, essa semana eu tirei foto como que eu dirijo na rua e não sei o quê. E juntou aqui um monte de foto ali e tal. As fotos tinham viatura da polícia atrás, que ele fez as fotos perto e tudo, para me convencer que ele estava certo. Mas o que ele está falando no recurso dele não tem nada a ver com a infração em si. As fotos são de datas posterior, nenhuma anterior, diga-se de passagem. Acredito eu, que ele recebeu notificação em casa e falou assim, não, tem que produzir prova agora, né? Prova depois do crime. Exatamente, vou começar a registrar como que eu faço, como que é a minha rotina no trânsito para me convencer o pessoal que... Eu não sei se foi a intenção dele forjar uma prova, mas caso ele faça isso, ele vai incidir crime. Aí o negócio é mais complicado. É uma situação que chama atenção, tá? Tem que tomar cuidado com isso. O caso é que ele discutiu o mérito, não a inclusive, essa questão de discutir mérito também é outra coisa que quem é profissional sabe que não funciona. O cara estava sem cinto, eu não vou ficar discutindo se ele estava ou não com o cinto ou o motivo que ele estava sem cinto. Ele vai analisar tecnicamente o processo para tentar achar um erro ali e invalidar o processo, né? Mas o pessoal, de um modo geral, inclusive já fica aqui a dica, evitem, poupem o trabalho de ficar enviando recurso, tentando justificar o erro. Não importa, cara. Eu vi uma pessoa uma vez falou assim, eu moro em São Paulo, eu estava com a minha esposa ganhando neném, só tinha um carro em casa, e no dia que ela entrou em trabalho de parto, era o dia que estava no rodízio lá, a placa do meu carro não podia sair. E lá não tem erro, porque a fiscalização é eletrônica. Se você sair, a fiscalização vai ver a sua plaquinha, vai fotografar e a multa vem mesmo, não tem jeito. Não... Ele sabia que ele ia ser autuado. Olha, parece uma situação justificável e até comprovável, porque ele vai chegar lá no hospital, vai mostrar que deu a entrada, que a mulher dele realmente ganhou neném naquele dia, ou que ainda não tivesse vindo a ganhar. Chegou lá em trabalho de parto ou coisa do tipo. Ele vai conseguir alegar isso ali, juntar prova, coisa e tal. Aí dizer que não fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele cometeu a infração. Não importa o motivo. Olha, era um motivo forte. Uma boa justificativa. Ele não recorreu. Porque se não importa o motivo, eu sabia que eu não podia circular naquele dia. Mas eu assumi o risco. Então, eu vou sair, porque eu preciso de resolver o problema da minha esposa, está ganhando neném, e fui autuado. Talvez uma discussão de mérito dessa até
pudesse obter êxito. Olha que forte. Mas mesmo assim ele não fez, porque ele falou assim, eu cometi a infração, não cometi. Então não tem nada que justifique. Eu tenho essa consciência, graças a Deus. Eu não sou um melhor motorista, não. Já tomei algumas multas. E não vou recorrer, não estou errado. O que eu vou fazer? Vou lá pagar e pronto. Vai e subir e tentar não fazer de novo, né? Caráter pedagógico da infração. Não faço mais, ficar mais atento. Então, essa questão de discutir mérito, gente, não funciona. Não adianta você chorar, espernear, falar que é bom condutor, que é a primeira vez que você faz. Não adianta. Mérito, em 99% das vezes, não vai dar resultado em seu favor. Tem que fazer uma análise técnica da situação, a começar pela lavratura do auto de infração, né, que vocês falaram várias vezes aí, AIT, o pessoal não sabe o que é AIT, auto de infração de trânsito. E ali, daquele primeiro ato ali, que é a lavratura do auto de infração, você já começa a perceber ali, isso o cara que tem o olho técnico, o cara que é o profissional, ele já começa a perceber alguma coisa que pode servir de um embasamento técnico para ele fundamentar o recurso dele. E o técnico não tem você querer ou não querer. Se ele provou que está errado, está na lei, está na norma, ele apontou o erro, fundamentou, o que vocês têm a fazer? Anular. Não tem jeito. Então, eu estou falando isso, se quiser recorrer, pode recorrer, gente. Dá trabalho para o pessoal. Só que você vai perder o seu tempo e vai tomar o dele. As pessoas têm acesso. O Gleidson Mendes, lá da Educat Trans, Caruaru, Pernambuco, mandou uma outra aqui também. Ó. Conforme previu o artigo 267 CTB... Tô achando que o Gleidson mandou um monte de pergunta para fazer propaganda para Educat. Boa, mas vale a pena. Merece, porque lá a instituição é bacana. No artigo 267 CTB, diz que a penalidade de advertência por escrito ela deve ser aplicada sempre que a infração cometida for de natureza leve ou média e o infrator não tiver cometido qualquer outra infração nos últimos 12 meses. Como é que funciona isso? Estacionou lá a mais de 1 metro do meio-fio. É uma infração de... Essa aí é grave. Parou. O parar a mais de 1 metro é média. Vamos nessa aí que vai dar certo. É média. Foi lavrado o auto de infração, porque o agente que está fiscalizando, ele não quer nem saber. Se é a primeira, se é a 10ª, ele vai lavrar, ele tem que lavrar, e vai mandar para a autoridade. Chegando lá, eles vão analisar, só essa infração aqui é média. Puxa no prontuário do camarada lá, limpinho, tem nada. Qual que é a penalidade a ser aplicada? Advertência por escrito. Qual que é a diferença da advertência para a multa? É que a advertência não registra pontuação e nem gera nenhum valor a pagar. Bacana? A multa, todos nós sabemos que vai gerar uma pontuaçãozinha no prontuário e vai pagar um determinado valor. Aí alguém pode pensar, mas que raio de penalidade é essa que não gera ponta, não paga nada? Mas é uma penalidade, é classificado como uma penalidade. E o órgão de trânsito tem o dever. Há tempos atrás não era dever, não. A autoridade de trânsito podia analisar a situação e se entendesse como medida mais educativa aplicar a advertência, aplicava. Caso não, ele podia aplicar a multa. Podia. Hoje não é assim mais. A lei foi mudada pela 1471 e hoje tem o dever de aplicar a advertência. Só qual que é o problema? Tem órgão de trânsito que está ignorando isso. Alguns por desconhecimento, desatualização e outros por questão sistêmica. O DR de Minas mesmo está sendo alvo de reclamações porque, ao invés de aplicar a advertência, está aplicando a multa. Não pode, é uma penalidade indevida. Conforme a lei, está aplicando a penalidade errada. Não é a multa, é a advertência. Foram reclamar com o pessoal do DR, que justificaram, o nosso sistema não possibilita que a gente lance a advertência. Eu só consigo lançar a multa. Eu penso que, nesse caso, não deveria lançar penalidade nenhuma. Se você não tem condição de aplicar a penalidade correta, você não pode aplicar uma outra porque o seu sistema não permite. Beleza, até que nós estamos alinhados. Aí o Gleidson vai e manda o recurso para a Jari e fala, o órgão de trânsito aí aplicou a multa. Não é, aqui é advertência por escrito. E a Jari ignora. O que vocês me falam? Gente, não estou falando da Jari daqui não, tá? Eu estou falando que acontece. Estou falando de gente do Brasil inteiro. Isso aqui é lá de Caruaru, Pernambuco. Qual que é a visão de vocês? Como vocês procederiam se chegasse um recurso dessa natureza lá para vocês? Ignoram? Ou não? Tem que corrigir aqui, não é assim não. Como é que faz? Anula o processo? Tem que fazer a correção. Fazer a advertência. Caso, se for lavrada a multa, fazer a anulação. Já foi aplicada a penalidade, porque chegou para a Jari, porque a penalidade já foi aplicada, a multa. Nesse caso, anulação. Não tem conversão de multa para advertência, lei, não. Lembrando que sistema, não só de sistema de gestor de trânsito, qualquer outro sistema, ele é instrumento de trabalho, é ferramenta.
Ele tem que obedecer à lei e o servidor que está... E não nós ficarmos submetidos a ele. Porque isso acontece não é só com o sistema de trânsito, não. Tem outros sistemas que eu já trabalhei que é assim também. A pessoa tem direito, às vezes tem a necessidade de lançar alguma informação no sistema, alguma coisa assim, mas o sistema simplesmente não obedece. Você não tem aquela possibilidade e acaba lesando o consumidor, aí, o contribuinte, de alguma forma. E o sistema ele tem que ser desenvolvido conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Se o CTB dá a possibilidade, a alteração do sistema ela é devida. A questão, você está certíssimo, a questão é que a legislação muda constantemente e para manter o sistema atualizado na mesma velocidade que as coisas mudam na legislação de trânsito. Quanto tempo que mudou isso? Já tem um bom tempo. Sim, tanto que vários órgãos, a maioria, está aplicando a penalidade correta. Mas alguns, igual o DR de Minas, continuam aplicando. Mas então, eu que tenho que solicitar a troca da multa por advertência? Boa pergunta. Olha só que bobeira. Se isso está na lei, que eu vou ser, porque eu não deveria nem ter que me dar o trabalho. Boa pergunta. A pergunta é ótima. A pessoa que tem que solicitar, não. Era para ser feito de ofício. Porque na hora que você vai penalizar, ele cometeu infração? Sim. O que é infração? Desobediência à norma. Ele precisa ser penalizado. Qual que é a penalidade que a lei manda aplicar nesse caso? É isso que a autoridade tem que fazer. A que manda aplicar a advertência. Mas o meu sistema não tem como lançar a advertência. Então, vai anular o processo. Não tem como punir a pessoa. Paciência. Não pode ignorar lançar a multa. Aí a pessoa recorre, manda para a Jari entende isso, ignora, vai parar lá no CETRAN. A questão da anulação é grave também, porque uma vez que eu anulo o procedimento, porque eu não tenho opção de lançar advertência, e na hora que ele cometer de novo, nova anulação, e ele nunca vai ser reincidente. E vai. Tanto é bom que o pessoal nem ouça isso, né? As infrações leves e médias, aqui de Manhuaçu, se você tiver com... Aqui não, de qualquer lugar do Brasil. Se você tiver com prontuário limpo e vier a penalidade de multa, procure se informar por qual motivo foi que o órgão aplicou a penalidade errada, porque dependendo do caso, o cara nunca vai receber uma multa, igual você falou. Porque não lançou a advertência, e daqui a pouco ele comete de novo, não vai ter nada no prontuário dele. Porque a advertência parece que não é penalidade, mas é, né? Ela fica lá registrada, né? E as infrações de estacionamento, eu falei que eu estou procurando aqui uma média, mas o parar e o estacionar entre 50 centímetros e 1 metro é leve, as duas serviam também, que é leve ou média, né? São os que mais acontecem, né? Esses estacionamentos em locais indevidos, fila dentro do município, fila dupla. Estacionar em vagas destinadas à acessibilidade, a idoso, carga e descarga, a gente tem muito problema. Essas de pode estacionamento. ser que esse exemplo que você citou do caminhão no meio da via, pode ser até um afrontamento que ele quis fazer devido às vagas estarem ocupadas. Então, a gente vê muito a atuação da PM nesse sentido de estar lá olhando, estar ocupando a vaga de carga e descarga. Por que é considerado carga e descarga? É o tempo estreitamente necessário para fazer a operação de carga e descarga. Se você estacionou o veículo, pode ser um caminhão, pode ser... não está fazendo a operação, configura a autuação. Perfeito. Manhuaçu, a gente tem um problema aqui da pessoa privatizar a vaga de carga. Exatamente, você falou exatamente. Eu privatizo a vaga de carga e descarga, eu privatizo a frente da minha loja, coloco uns cones ali e tal, para esperar meu caminhão chegar com mercadoria. Eu posso falar uma coisa, eu sou bem audaciosa. Eu amo ter essas vagas de estabelecimento com cone, porque é a vaga pronta para eu estacionar. Eu tiro o cone e estaciono. E geralmente... Já eu até agradeço às vezes. Eu chego, coloco no cantinho, quando é mais, eu junto direitinho, coloco no cantinho, assim, obrigado, estaciona. Também junto, fica até satisfeito quando tem uns conezinhos. Fica a dica. Você falou um negócio bacana aí. Aquele lance do caminhão lá que estacionou no meio da rua lá e talvez até uma revolta dele porque a vaga estava ocupada. Realmente estava ocupada, mas não era por qualquer veículo, não. Era um veículo de carga também. Então. Aí ele errou 2 vezes, né? Vamos imaginar que, vamos supor que fosse automóveis que estivesse lá no carga e descarga, ele chegou para um automóvel aqui no carga e descarga, eu preciso descarregar, chegou de raiva, ele deixou o caminhão no meio da rua, e quando o policial chegou e começou a lavrar o auto de infração para ele, o que ele fez? Ele foi de lá, fotografou daqui, fotografou de lá, fotografou... Olha aqui, ó, a minha vaga estava ocupada. E eu vou e entro com esse recurso. Ele vai ter sucesso ou não? Não. Um erro não justifica o outro. Exatamente. Não é porque uma pessoa está cometendo irregularidade que ele também vai cometer. Boa. Então ele perde o direito dele. Boa. Infelizmente,
ele poderia procurar um outro local para poder fazer o estacionamento do veículo, acionar a PM, acionar a PM, precisa descarregar no local destinado à carga e descarga. Então, veículos estacionados atrapalhando a minha operação. Isso aí. A PM vai até o local, faz as abordagens, se for necessário, guincha, toma os procedimentos para que ela vague, fique livre para que ele possa estar fazendo a operação de carga e descarga. Ele não pode prejudicar o interesse coletivo, porque ele tem que fazer a operação de carga e descarga dele. Essa semana eu vi uma situação que eu falo que a pessoa perde a... Como é que fala? Não é a legalidade, né? Perde a boa porque a justificativa dele porque o outro fez errado. Tem um restaurante que a gente almoça muito lá perto do Pilates dos Meninos. Pararam o carro na porta da garagem dele de entrar no restaurante. O restaurante estava fechado, portão encostado. Ele parou lá. Aí ele sinalizando que ele queria entrar, ele parou no meio da rua. Aí tem um ponto de ônibus que tem de grande fluxo, esse ponto de ônibus, a faixa de pedestre e a entrada do restaurante dele. Ele parou ali, o pau tá quebrando, e tem cruzamento para lá e para cá, e ele com a seta ligada, ele provavelmente com raiva, porque ele queria entrar no restaurante, mas prejudicando todo o trânsito por conta do interesse dele. Ele podia dar mais uma circulada, ou chamar a polícia, né? Nesse caso, ele vai ser o primeiro a ser autuado, porque ele que está fazendo a desordem no trânsito e ele que está prejudicando o fluxo. Ele quer entrar então, ali, o primeiro a ser autuado vai ser ele. Eu vejo muito Depois vai ser tomado. No caso, se ele sai, aciona a PM, pede que a PM tome as medidas, ele tem a razão. Aí ele vai ter a razão e vai poder estar... tipo assim, prosseguindo da forma correta, sem cometer a infração. Agora, se ele quis cometer a infração, ele vai ser o primeiro a ser autuado e ele vai ser prejudicado também. Você ia falar, João, né? Eu vejo muita situação horário escolar. Você chega, o Coqueiro, por exemplo, que tem muitas escolas aglomeradas e tal, todo dia, por volta de meio-dia, 1h e 5 horas da tarde, você tem a situação carro na calçada, carro em fila dupla, carros parando na porta de garagem. É um caos para poder... Até que a porta de garagem, ela entra como embarque e desembarque. Eu ia até falar isso agora também, na porta da escola dos meus filhos. Eu preciso atravessar a rua dele. Eu estou fazendo desembarque, mas é necessário que eu atravesse, mas não deixa de ser embarque e desembarque. Aí tinha uma senhora muito sem educação que ela chegava, ela começava a buzinar, e ela entra também. Ela acha que ela está no direito e perde a razão pelo excesso de buzina dela. Exatamente. Se ela tem um pouquinho mais de cautela, ela dá mais uma circulada no quarteirão para voltar. Enquanto eu termino de fazer o embarque e desembarque, ela desgrama a mão na buzina. A mulher, que ódio que eu tenho. Mas tá bom, né? Que o pessoal comete infração, isso aí todo mundo sabe. O que a gente está querendo levantar aqui é o seguinte: não adianta você querer justificar a infração. Que eu queria entrar na garagem, mas a fila, no sentido contrário, não deixava eu entrar. Aí eu parei aqui e prejudiquei o fluxo quem estava vindo atrás de mim também. Não adianta. Vai ser autuado. E não adianta mandar esse tipo de recurso, porque aí mesmo o Jonão, o Hudson e o Anísio, que são os integrantes da Jari daqui, querendo te ajudar, eles não vão conseguir. Nós estávamos conversando outro dia no departamento sobre... olhar para frente, olhar para o futuro, porque a situação de trânsito ela é bem caótica. E a gente está programando aí, se Deus quiser, no futuro próximo, a Convenção de Trânsito, a Conferência Municipal de Trânsito. Né? Conferência Municipal de Trânsito. E um dos motivos para determinadas empresas que vêm para Manhuaçu a partir de agora e tal, na hora que for apresentar a planta do projeto e tal, apresentar um estudo de impacto no trânsito, porque isso é muito importante. Porque, querendo ou não, você coloca uma obra grande ali e traz emprego, traz renda, uma série de benefícios, mas traz a responsabilidade também. E o trânsito tem que entrar nessa discussão aí. A gente tem que olhar essa situação, porque Manhuaçu, infelizmente, não foi planejado, desenvolveu muito, e o trânsito aqui, ele hoje, mais do que nunca, ele precisa de ser olhado com muito cuidado, porque é uma bomba relógio que tá para explodir a qualquer momento. Tá, daqui a pouco para e não destrava mais não. Mais uma última aqui. João Paulo Macedo, de novo, defensor de condutores, lá de Leme, São Paulo. Querendo propaganda também. Olha lá, João Paulo Macedo, defensor de condutores. Constantemente a legislação de trânsito é atualizada ou modificada. A exemplo disso, temos o Código de Trânsito, que é a Lei 9.503 de 97, que desde a sua publicação em janeiro de 98 já foi alterado por outras 43 leis. O Código de Trânsito já foi alterado por 43 leis, olha só, hein? A última, em 5 de setembro deste ano, há pouco mais de 60 dias, que foi a Lei 14.440. E sem falar nas quase 1.000 resoluções do CONTRAN já publicadas, pós-CTB,
portarias, deliberações, fora quando o município inventa de criar suas próprias leis de trânsito, contrariando o que preceitua o artigo 22, inciso 11 da Constituição, né? Com tudo isso, é comum percebermos decisões fundamentadas em norma já revogada ou alterada. Como a Jari tem se preparado para manter seus julgadores atualizados? E põe atualização nisso, né? A gente usa muito o CTB digital, que é a forma mais prática e a mais atualizada. E hoje, tendo a oportunidade também de conhecer uma grande biblioteca aqui, que a gente precisando, nós vamos estar buscando as informações aqui sempre que necessário, para a gente estar buscando esse conhecimento e estar julgando da melhor forma justa, de forma que seja embasado tecnicamente, no atual, mais atual possível. Sobre o nosso acervo aqui, fiquem à vontade. Eu cobro por hora, tá? É baratinho. Não. Quando você falou CTB Digital, existe um site na internet que ele se chama CTB Digital. É um site. Isso não é um site governamental. Ele é um site onde Júlio Vermodeste Araújo e outros pegaram cada artigo do Código de Trânsito Brasileiro e comentaram ele. Então, se alguém digitar lá no Google CTB Digital, pode cair dentro desse site. Mas se você digitar CTB Planalto, você vai cair dentro do CTB oficial, né? Oficial, dentro do site do Planalto, e ele está sempre atualizado. 100%. Qualquer legislação que você busca no site do Planalto, você tem essa segurança. Fazer pesquisa sempre em órgãos oficiais. E hoje em dia, o YouTube é uma ótima ferramenta quando você também sabe onde você está buscando a informação. Quando sabe, que é uma grande exatamente, também, tem muita porcaria. Você consegue manter uma atualização profissional bacana. O trânsito, por exemplo, é uma coisa que está me chamando muita atenção e tem outras matérias que a gente tem que estar sempre estudando na gestão pública. E os melhores hoje no ramo, eles estão aí no YouTube, Instagram, tem páginas bacanas para você tá seguindo, que é uma forma de atualização também, porque biblioteca física, papel é muito bom. Eu gosto bem de estudar com papel, porque eu sou da época da caneta, de rabiscar, marcar texto. Eu também. Eu gosto bem disso ainda, não consegui me adequar totalmente ao digital. Nada como um Ctrl+F também, né? Exatamente. Ajuda bastante você. Mas quando você tem uma fonte uma referência bibliográfica boa, você consegue muita coisa aí nos Instagrams da vida, nas páginas bacanas, no YouTube e tudo mais. E tanto o Código de Trânsito, quanto todas as resoluções do CONTRAN, e portarias, deliberações, tudo isso isso é público, gente. É domínio público, está aberto. Não existe norma, lei que fique oculta. Não pode. Senão, como é que o cidadão vai ser punido por uma coisa que não chegou ao conhecimento dele, né? Então, isso é acessível, não é só para o pessoal da Jari, não, é para qualquer cidadão, tá? É isso. Mais dúvidas? Mais perguntas? Tem presente aqui para vocês, ó. Esse cinza aqui, a Fabi vai dar para o Jonan aqui. Esse aqui para você, Hudson, ó. Tem uma canequinha do nosso podcast, Legtrans. Deixa eu segurar, que você segurar a alcinha, eu seguro aqui, ó. Tem um QR Code aqui, ó, para você colocar a câmera do celular e assistir todos os episódios, inclusive esse de hoje. Olha lá, ó, dando um sorriso bonito, olha lá. Encosta na mão da Fabi. Aí foi o pessoal da Jari de Manhuaçu, trocando experiências com a gente aqui. Muito obrigado. E apesar de ser uma Jari de Manhuaçu, os princípios, os procedimentos, eles valem para qualquer Jari de qualquer lugar do Brasil, tá? Então, independentemente de onde você esteja assistindo, aí funciona do mesmo jeito que aqui, tá? Não muda, não. O regramento é o mesmo. Muito obrigado, Hudson. Obrigado, Jonan. Quando vocês quiserem, podem voltar. As portas abertas. O arquivo está ali, é por hora que eu cobro. Quiser fazer as audiências aqui, pode fazer no ambiente aqui, ó, tem câmera, tem tudo. Menina também cobra por hora ali, ó. Nós agradecemos a oportunidade. Sempre bom estar discutindo o trânsito, principalmente com quem sabe da nossa realidade, Manhuaçu, como que é, sabe da parte legal também, como que é. Isso é sempre bom para todo mundo que está acompanhando, para a gente, para o pessoal que busca informação. Agradeço a oportunidade. E vou usar bastante o acervo. Sempre que necessário. Essa biblioteca ambulante tem uma biblioteca ambulante que é melhor ainda. Essa biblioteca ambulante ela é consultada algumas vezes pelo nosso diretor. De vez em quando o nome dele sai lá no departamento. Um caminho mais estreito para poder a gente tirar nossas dúvidas.
Mas Grande conhecedor do trânsito. a vida de vocês aqui ajuda muito até para levar para a sociedade, não só de Manhuaçu, mas do Brasil inteiro, o que é o trabalho de vocês, como é que ele funciona, quais são os erros que normalmente o pessoal comete, para orientar, para a pessoa obter êxito ali no recurso, na defesa dele. E conforme diz o nosso mestre Júliver Modeste Araújo, que inclusive hoje é aniversário dele, esse episódio vai ao ar amanhã. Hoje é dia 9, né? Isso. Hoje é aniversário do Júliver. Amanhã, dia 10, o episódio vai, mas fica aqui os parabéns. Conforme ele disse no livro dele, todo condutor tem o direito de ser multado corretamente. Então, se a multa foi aplicada de forma devida, recorre a Jari, que os meninos estão aqui para te defender. Valeu, gente. Abraço. Tchau.